Olá pessoal, eu estou de volta para a gente continuar a nossa revisão. Vocês estão vendo que a iluminação não está muito boa, porque na verdade eu não estou aqui, a iluminação, infelizmente, não tem um local apropriado para a gente estar gravando os nossos vídeos. Mas o ideal é que seja um bate-papo espontâneo, que eu possa fazer isso nos meus momentos de lazer, de folga, para a gente estar conversando um pouquinho e eu estar auxiliando vocês aí nos momentos de estudo. Bem, a gente vai começar a falar agora especificamente, vamos dar uma aprofundada, tá, com relação aos países do Sul. Claro que nessa revisão nós não vamos aprofundar da mesma forma que nas aulas que nós tivemos. Bem, falando sobre a América Latina, lembram que a gente começou pela América Latina a citar exemplos de países subdesenvolvidos a serem estudados? Beleza. Bom, América Latina, nosso subcontinente. Diferença básica entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Vocês se lembram? Vamos lá? Vamos lembrar? Bom, a América anglo-saxônica é a América formada por povos colonizados, né, que tiveram colonizadores de língua anglo-saxônica, exemplo dos britânicos, a Inglaterra, não é isso? No caso da nossa América, do continente americano, nós temos Estados Unidos e Canadá. Bem, no caso da América Latina, a colonização foi por povos de língua latina. A gente vai frisar aí predominantemente, porque, é claro, assim como na América do Norte existiram outros povos além dos britânicos na sua colonização, aqui nós também tivemos outros povos além de Portugal e Espanha, de outros povos europeus além de Portugal e Espanha. Nós temos aí exemplo da França, da Inglaterra e da Holanda, que a gente pode estar citando. Bem, a América Latina ela é formada por 33 países. 33 países. Bom, desses 33 países, 20 estão na América Central, um está na América do Norte, não é isso? E 12 estão na América do Sul. Eu falei que um está na América do Norte. Que país é esse? É o México, não é? Por que, que eu digo que o México está na América do Norte? Porque, do ponto de vista físico, o México se assemelha muito mais ao território dos Estados Unidos do que com a América Central. Tá? Embora o sul do México ele também tenha algumas características muito próximas ali da parte central do continente americano. Tá bom? Mas é considerado a América do Norte do ponto de vista físico. Do ponto de vista histórico e cultural, com certeza o México faz parte da América Latina, porque teve uma colonização espanhola. Não foi? Bom, teve a presença dos ingleses ali durante um determinado período, mas a gente sabe que a predominância mesmo é a colonização espanhola. Bacana. Seguindo ainda aqui o nosso roteiro, é importante a gente dizer o seguinte, que a América Latina, ela de norte a sul, ela chega aproximadamente a cerca de 18 milhões de quilômetros, 18 mil quilômetros de extensão. Tá? Esses 18 mil quilômetros de extensão, gente, é terra demais. Então, esse nosso subcontinente, ele é muito grande. Tá bom? Bem, nós podemos dizer que a América Latina é um claro exemplo de região subdesenvolvida e cheia de desigualdades. As desigualdades regionais são imensas, mas é um subcontinente muito rico. Bom, as riquezas acumuladas, né, pelos europeus, principalmente Portugal e Espanha, elas simplesmente saíram na época da expansão marítima comercial europeia, grande parte dela, dessa riqueza, saiu aqui do nosso subcontinente, aqui da nossa América Latina. Tá? Bem, podemos dizer que o elemento, apesar de todas as diferenças, que o elemento unificador da América Latina é simplesmente o processo histórico. Tá? O processo histórico, ele na verdade deixa os países latino-americanos muito semelhantes entre si. Esses países foram colônias de exploração. Não houve colonização de povoamento. E se sabe que não existe, de fato, nenhum país desenvolvido que foi prioritariamente colônia de exploração. Nós sabemos que os Estados Unidos tiveram a colonização de exploração na região sul, na parte sul do país. Mas o norte dos Estados Unidos tiveram uma colonização de povoamento. Não é isso? Nós estudamos a Guerra Civil, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e nós percebemos que o fato de que o norte industrializado, o norte povoado, se industrializou, pesou muito na hora
da Guerra de Secessão, quando o Norte vence o Sul e, ao invés de haver uma separação, a unificação dos territórios dos Estados Unidos da América. Agora, aqui na nossa região, nós não tivemos o povoamento, nós tivemos apenas a exploração econômica. As riquezas levadas da nossa região para a Europa foram muitas riquezas, né? Tem histórias de que faziam esculturas de prata, de ouro, e retiravam esses metais preciosos da América Latina, né? Tem até uma expressão interessante que fala sobre o pau-brasil. Dizem que o pau-brasil democratizou a cor vermelha na Europa. Por quê? O corante vermelho era muito caro e muito raro, né? Então, apenas quem tinha dinheiro, quem era nobre, podia, na realidade, adquirir um tecido vermelho. Só que com o pau-brasil extraído do nosso país, não é isso? Brasil, bacana que a palavra Brasil, que deu nome ao nosso país, ela vem de brasa, porque aquela madeira ela era cor de brasa, por isso o nome Brasil. Então, o pau-brasil, ele democratiza a cor vermelha. Olha quanta quantidade de pau-brasil foi necessário para que se tivesse corante para transformar uma cor que era dos nobres em uma cor para todo mundo na Europa. Tá? Então aí começa a degradação da nossa natureza, né? A utilização dos nossos recursos em grande quantidade. Não é isso? É interessante lembrar que a colonização da América Latina ela teve um caráter despovoador e não povoador. Não se preocupou em formar a população, né, que iria povoar essa colônia, essas colônias todas, essa região. Cada metrópole se preocupava apenas em extrair riquezas, nada mais do que isso. Realmente foi a exploração econômica. Bom, a situação de subordinação inicialmente foi com relação às grandes potências do século XVI, XVII, séculos XV, XVI, XVII, não é isso? Nesse caso aí a gente tinha Portugal e Espanha. Já no século XVIII e XIX, nós já tínhamos uma nova grande colônia, né, uma grande metrópole, que foi responsável pela colonização da América Latina também. Aí já não no mesmo período colonial, mas uma substituição de potências, ou seja, saem de cena, de certo modo, Espanha e Portugal, e no lugar de Espanha e Portugal a gente tem a Inglaterra. A Inglaterra que simplesmente faz pior. Gente, a Inglaterra tinha indústria, precisava de mais matéria-prima, precisava explorar muito mais os recursos que a América Latina tinha a oferecer. Bem, com o passar da história, a gente veio assistindo o desenvolvimento e o crescimento de mais uma grande potência, que foram os Estados Unidos da América. É isso? Então, saem Portugal e Espanha, entra o Reino Unido, sai o Reino Unido, entram os Estados Unidos. E a situação de subordinação, de exploração econômica, ela continua. Muda-se apenas a grande metrópole, ou seja, a grande potência que iria dominar os países da América Latina. Bom, com o desenvolvimento dessa política de exploração, seria comum que as desigualdades fossem provocadas pela centralização do poder. A centralização do poder político, a centralização do poder econômico. Então, quando os colonizadores vieram para cá, eles elegeram aquelas pessoas que iriam tomar conta da colônia para eles. E aos poucos foi surgindo uma classe dominante, uma classe que tinha poder e que tinha os privilégios de ter a posse da terra, de ter os escravos, de ter as riquezas, de na realidade estar explorando, enriquecendo, mandando parte da riqueza para a Europa, mas principalmente guardando aquilo que era seu. Então surge a elite brasileira, uma elite que era simplesmente encarregada de organizar esse nosso país, nesse nosso caso aqui. Isso aconteceu em toda a América Latina, não é isso? Quando eu disse anteriormente que o caráter havia sido despovoador, gente, é porque quando os europeus chegaram aqui, já existia uma população, já existia um povo que morava na América. Então, quando os europeus chegaram nesta nossa região, eles chegaram dizimando povos. Povos, por exemplo, a gente tem na América Central e na América do Sul e no México, ali na América do Norte, nós temos os povos pré-colombianos, gente, astecas, maias e incas que desapareceram, e os índios do nosso território brasileiro, não é isso? Gente,
as estimativas dizem que tinham aproximadamente 5 milhões de indígenas no Brasil. Os últimos dados estatísticos apontam que no Brasil hoje nós temos aproximadamente 200 mil indígenas, né? Isso foi verdadeiramente o extermínio de um povo. Expulsaram os indígenas, exterminaram os pré-colombianos, mas isso fez parte de um processo histórico que a gente lamenta ter acontecido dessa maneira, mas é a nossa história. Bom, quando nós tivemos a formação dessa nossa sociedade, iniciou-se uma sociedade em que uma camada era muito privilegiada, e eles eram poucos, e um grupo muito grande de pessoas extremamente exploradas e desprivilegiadas. Então aí as desigualdades sociais, não é? Bom, surgiu uma política interessante, por exemplo, no Brasil, a política dos coronéis, o coronelismo. Nos países de língua hispânica, né, os que falam espanhol, os coronéis chamados de caudilhos, né? Coronéis e caudilhos. Coronéis no Brasil, caudilhos nos países colonizados pela Espanha. Tá? Importante lembrar que esses coronéis eles eram grandes senhores, donos das terras, e achavam que eram donos também de seus empregados, porque eles tinham inicialmente escravos. Após a abolição da escravidão, os coronéis continuaram como se os seus empregados fossem escravos. A exploração da mão de obra extrema, uma concentração da renda extrema e um domínio político fora do normal. Isso é coisa de mundo subdesenvolvido. Bem, surge nesta nossa região, nesta América Latina fantástica, linda, maravilhosa, a política populista. Gente, o político populista é aquele que fala que aquilo o que o eleitor quer ouvir, aquilo que o povo quer ouvir. Mas por trás dessa postura populista, existe, na verdade, um bando de políticos corruptos que pensam nos seus próprios interesses e não se preocupam com o bem-estar do país, não se preocupam com o bem-estar do seu estado, não se preocupam com o bem-estar da sua cidade, sequer com o bem-estar da sua comunidade, mas pregam aquilo que os eleitores querem ouvir. Não é? Nós não temos mais aquela política do voto do cabresto, mas nós temos a política em que os políticos profissionais, eles simplesmente utilizam os recursos que têm, e olha que custa muito caro numa campanha eleitoral, mas eles utilizam os recursos que têm para enganar os eleitores e para fazer com que eles acreditem nas suas mentiras. Não é isso? E aí nós temos essa questão do crescimento da corrupção, que é um dos fatores que mais aumentam as desigualdades sociais em nosso país. Uma péssima distribuição da renda, isso não só no Brasil, mas em todo o nosso continente. Bem, a nossa América Latina ela é extremamente desigual. Nós sabemos disso. Desigual em que sentido? Nós temos países muito pobres, né, eu vou citar o Haiti, que eu já falei anteriormente, que é muito pobre. E, ao mesmo tempo, nós temos países como México e Brasil. Alguns países até foram considerados nações, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, semelhantes com relação ao seu nível de vida a nações europeias. Países como Uruguai, Chile, não é? Só que, infelizmente, a América Latina tem sido dilacerada, deturpada pelo processo econômico mundial, a exploração acentuada. E nós sabemos que até mesmo no caso do Paraguai, um país que era uma promessa de desenvolvimento na América Latina, nós tivemos a influência naquela época da Inglaterra, que simplesmente usa Brasil, Argentina e Uruguai para formar uma tríplice aliança que deu uma destruída na estrutura econômica paraguaia. Bem, então essas diferenças entre países latino-americanos, elas são muito sérias. E muitas vezes a gente para pensar um pouquinho, será que nós teríamos condições de termos uma América Latina unida? De que maneira nós poderíamos unir a América Latina? Infelizmente, as dificuldades são imensas, porque as diferenças culturais na América Latina são muito grandes. As divergências entre grupos de países, entre nações, também é enorme. Tendo em vista, a gente pode citar, por exemplo, o nosso caso aqui na América do Sul, onde o Brasil é uma grande liderança, e dentro do Mercosul, pense o Mercosul sem o Brasil, deixa de existir. Mas mesmo assim, as dificuldades para que se feche na realidade um programa de desenvolvimento para a América do Sul, dentro do Mercosul, elas existem, pois os interesses muitas vezes dos países membros não são os mesmos.
culturalmente falando, a gente sabe que as culturas são diversas, são diversificadas, não é? Então, o que nós podemos aqui estar frisando? Que o continente, a nossa América Latina, ela apresenta uma grande diversidade, mas dentro dessa grande diversidade também uma dificuldade enorme com relação à unidade dos países latino-americanos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa primeira revisão via Facebook ou via YouTube. Eu gostaria que vocês postassem as suas sugestões para que a gente possa estar melhorando. Com relação à questão da luminosidade, isso a gente resolve com o tempo. Mas o ideal será a gente estar fazendo essa revisão em qualquer lugar que eu estiver. Tá? Se eu estiver na chácara, se eu estiver em casa, se eu estiver na rua. Quando eu tiver um tempinho, eu vou estar postando uma revisão, vou estar gravando uma revisão e postando para vocês logo em seguida. Um abraço e até a nossa próxima revisão. Boa prova para vocês e estudem bastante. E não se esqueçam, leiam, estudem pelo livro, leiam o livro e vejam a revisão para tirar algumas dúvidas. Ok? Um abraço e até mais.